Vamos lá começar com a nossa matéria da semana 3 do PET 2. Bom, a gente vai falar sobre o olho humano, mas antes a gente precisa de saber o que é a refração. Refração é um processo que ocorre com a luz quando ele chega, né, o raio incidente, numa superfície de separação entre dois meios. Aqui eu coloquei um exemplo, ar em cima e vidro embaixo. A hora que ele chega nessa superfície de separação, um pouco é refletido, que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Um pouco é o raio refletido. O outro restante era para continuar em linha reta, se tivesse no mesmo meio. Mas como passou para um outro meio, ele vai mudar a velocidade de propagação dele. E se ele vai mudar de velocidade de propagação, ou ele vai aproximar dessa reta aqui, ó, que a gente chama de reta normal, ou ele vai afastar. Depende do que acontece com a velocidade. Nesse caso, o meio vai endurecer, vai ficar mais rígido, né? Então vai dificultar a passagem do raio. Se vai dificultar, vai aproximar. Se fosse ao contrário, do vidro para o ar, iria afastar. Isso é um raio refratado. Refratado. Aqui você tem um ângulo que a gente chama de θ1. Aqui você tem outro ângulo que chama de θ2. Snell, fazendo a análise, ele falou o seguinte, que o seno de θ1 dividido pelo seno do θ2, quer dizer, o seno desse ângulo de incidência dividido pelo seno desse ângulo de refração, vai dar uma constante. E essa constante tem a ver com a velocidade de propagação. Você vai considerar o meio em cima como meio 1, o meio embaixo como meio 2. Então, ele falou que essa constante é a divisão entre as duas velocidades. A essa situação, ele chamou de índice de refração. E o índice de refração, ele é simbolizado pela letrinha N minúsculo, tá? Bom, de qualquer forma, a gente pode calcular o índice de refração de qualquer meio. Cada meio tem um índice de refração. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é chamada de C, tá? É o nome dela, pela velocidade de propagação da luz naquele meio. Então, esse C é a velocidade da luz no vácuo. E esse V é a velocidade da luz em qualquer meio. Bom, agora vamos ver o que é isso na nossa realidade. Como que a gente vê isso? Várias formas, inclusive no nosso olho o tempo inteiro ocorrem essas passagens loucas de refração, né? Ainda bem. Mas vamos lá. Vamos analisar que aqui de fora é ar, essa superfície de separação entre os dois, água, e tem um peixinho aqui. Tá. Esse peixinho, ele emite raios, né? Tanto é que você enxerga ele. Beleza. Olha o raio dele chegando aqui na divisão. Na hora que chega nessa divisão, traça aqui, ó, uma reta normal. Reta normal é aquela que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Beleza. Um pouco vai refletir para o outro lado, beleza. Outro tanto vai refratar, tá? Bom, era para ele ir em linha reta, se fosse um meio igual, né? Se fosse o mesmo meio. Mas não é. Ele estava na água, passou para o ar. O que você imagina? Ficou mais fácil ou mais difícil? Bem mais fácil ou bem mais difícil? Bom, aqui tá a reta normal. Ficou bem mais fácil. Então, era para ser assim. Se facilitou, vai afastar da normal. Ó, afastou. Esse é o raio refratado. Se o seu olho estiver aqui, ó o seu olho. É o seu olho. Se o seu olho estiver aqui, olhando para dentro do rio, lá do lago, seu olho vai ver o peixe. Só que vai ver o peixe um pouco mais acima do real, tá? Então, você vai perceber o peixe, mas um pouco mais acima do real. Que você vai estar vendo é isso aqui, tá? E na realidade seria esse de baixo. E esse é um dos exemplos que ocorre em refração. Outro exemplo legal que ocorre em refração, com a refração, desculpa o termo, né? É a luz branca. A luz branca,
a gente sabe que ela é formada de infinitas cores, né? Mas a gente, o nosso olho, pela frequência, a vibração, porque é uma onda, né, eletromagnética, a gente consegue visualizar o branco, porque elas vibram junto e te dá a sensação do branco. Quando ela tá no ar e entra num cristal ou num vidro, tá? Ou numa solução diferente também, de água, de óleo, ela sofre refração. E a refração, cada frequência que forma a luz branca vai sofrer um certo desvio, tá? Então, e nós humanos, a gente consegue identificar 7 desvios. A luz branca vai transformar em vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? A gente vai conseguir enxergar essas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, esse é o nosso famoso arco-íris, que é formado devido à dispersão da luz como consequência de uma refração. Esse processo a gente chama de dispersão da luz. Valeu? Bom, terminando, vocês vão ver a anatomia do olho humano. Vocês conseguem aí pesquisar em vários locais. No nosso PET não veio tão explicado, mas no nosso livro do Beatriz Alvarenga, que vocês usam, volume 2, só vocês olharem lá que vocês vão encontrar uma explicação mais simples, né? Ou de biologia vocês devem ter. Bom, essa lente, ela vem bem atrás da pupila, tá? A pupila tá mais ou menos aqui, onde recebe a luz, tá? E encontra essa lente. Tá vendo que ela tem duas barriguinhas? A gente aprendeu que quando é barrigudinho, é convexo, né? Então, a gente chama essa lente de lente biconvexa, tá? E é o nosso famoso cristalino. A lente serve para fazer uma inversão, vai inverter se, por exemplo, o objeto é assim, dentro do nosso olho, na retina, o objeto vai ser formado assim, ó, de cabeça para baixo e pequenininho, né? Perfeito, né? Isso é o que acontece no nosso olho humano. Só que a gente inverte, né? Nós temos um computador mirabolante lá dentro, melhor do que esse software e tudo que a gente tem. E é de graça. Vamos cuidar dele. É isso aí, gente. Vamos fazer as atividades. Valeu?